Nós vamos ler o texto no qual Jesus nos prometeu o Espírito Santo. Esse texto está em João, capítulo 14. E esse discurso de Jesus faz parte de uma série de discursos que Jesus proferiu aos seus discípulos antes dele ir para a cruz e também antes dele ser assunto aos céus. Numa das preleções aos seus discípulos, ele disse que iria ao Pai, mas prometeu deixar o Espírito Santo com os seus discípulos. E nós veremos nessa série de estudos as características do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Por que o Espírito Santo é tão importante nas nossas vidas? Vejam bem, queridos, quando Jesus ele sobe aos céus, ele disse aos seus discípulos e consequentemente a nós: olha, filhinhos, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para o Pai, mas não vos deixarei sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo, esse Espírito Santo que Jesus chama de o Consolador, porque ele estaria aqui para nos consolar em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas fraquezas, em nos auxiliar em todas as nossas necessidades. Olha só a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, né? É por isso que nós não podemos simplesmente chamar o Espírito Santo como uma força ativa, como uma energia, como algo impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. Tanto é uma pessoa que Jesus ele subiu aos céus e deixou essa pessoa aqui para estar nos auxiliando. Veja bem, Jesus, quando andou por aqui, ele só poderia estar, mesmo sendo Deus, ele só poderia estar em um lugar de cada vez, porque além de Deus ele era humano também, não é verdade? Ele estava o tempo todo com os seus discípulos, mas somente com seus discípulos, não poderia estar em outros lugares. Agora veja só a riqueza do Espírito Santo, a maravilha que o Senhor nos deixou. O Espírito Santo pode estar com todos os cristãos, com todos aqueles que são de Deus, com todos aqueles que têm a Jesus, em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os momentos. Olha a sabedoria de Deus, né? Jesus sabia que a obra que nós realizaremos após ele seria grande. Jesus sabia que os discípulos iriam se multiplicar de tal forma que, para que todos estivessem assistidos, para que todos estivessem auxiliados, para que todos os seus discípulos estivessem numa companhia, ele não poderia. Veja bem, ele é Deus, ele é onipotente, aliás, ele está em todos os lugares, ele está em todas as pessoas, Jesus, enfim, ele enche o universo. Mas ele desejou que uma pessoa pessoalmente estivesse com cada um de nós, e essa pessoa que ele envia para estar na nossa companhia, para estar conosco 24 horas por dia, com todos, com cada um de nós, é o Espírito Santo. Olha só o que ele diz em João capítulo 14: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Olha só que interessante, para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês.
Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, que existiam dois Judas, né? Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos daqui. Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, conhecer mais sobre o Teu Espírito Santo. Nós precisamos conhecê-lo porque é o conselheiro, é o consolador que Tu nos deixou para estar conosco cada dia, cada momento, em todos os tempos, nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades, nos triunfos. É Ele que nos auxilia, é Ele que nos orienta. Ele é importante para nós, Pai. Por isso que nós queremos conhecê-lo, saber o que lhe agrada, saber o que lhe entristece, saber como nós podemos ter mais dessa pessoa em nós, dessa pessoa conosco. Senhor Deus, nessa noite nós pedimos que Tu abra o nosso entendimento. Nessa noite nós pedimos que Tu venha, Senhor, nos revelar. Revela da maneira como só Tu pode revelar a cada coração, Pai. Coloque em cada coração a verdade, o discernimento, o entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo, Pai. E nos dá o desejo, a vontade de ter essa pessoa em nós e conosco cada dia mais, Pai. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, enche o nosso ser cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, em toda a Escritura Sagrada, nenhuma vez aparece a palavra Trindade. Mas a Trindade é vista nas Escrituras Sagradas desde Gênesis até Apocalipse. Talvez você já tenha recebido no portão da sua casa, domingo logo de manhã, um grupo de pessoas que se dizem estudantes da Bíblia, lhe oferecendo algum estudo, lhe trazendo alguma literatura. A Bíblia diz para nós não recebermos em casa pessoas que vêm até nós trazendo uma doutrina diferente daquela que nós conhecemos, que é a Bíblia. Eles não usam a Bíblia, eles usam um livro chamado Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ou seja, uma tradução deles. Nessa tradução eles tiraram nada mais, nada menos do que os 14 versículos do Novo Testamento. E se nós abrirmos a Bíblia, ou o livro dos chamados Testemunhas de Jeová, que de Testemunhas de Jeová não tem nada, eles são seguidores de um homem chamado Charles Taze Russell, que é o originador dessa seita.
A Bíblia diz que nós não podemos tirar nenhum tio, nenhuma letra iota, que é a menor letra do alfabeto grego das Escrituras, porque senão nós somos malditos. E se não se pode tirar nenhuma letra, nenhum tiozinho das Sagradas Escrituras, nem modificá-las, senão seremos malditos. Os testemunhos de Jeová são mais do que isso. Nós nem sabemos explicar o que eles são. Mas na verdade, Charles Taze Russell teve a coragem de tirar mais de 14 versículos das Escrituras Sagradas. E um pecado que eles cometem, e esse pecado é imperdoável, eles escrevem o Espírito Santo com letra minúscula. Pode reparar, se você tiver a oportunidade um dia de abrir um livro desse daí, o Espírito Santo vai estar escrito em letra minúscula, porque para eles o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força de Deus, é uma força ativa, é uma energia espiritual. Tanto é que eles não acreditam na Trindade. Eles dizem que nós somos politeístas, porque nós acreditamos, cultuamos a 3 deuses. Eles acham que nós cultuamos três deuses: o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas na verdade não são 3 deuses que nós cultuamos. Nós cultuamos a um Deus, um único Deus, que se manifesta em 3 pessoas distintas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa Trindade se manifesta tão claramente nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, que é impossível negar. Apesar da palavra Trindade não estar escrita na Bíblia, ela aparece, a Trindade de Deus aparece, de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, a primeira menção sobre o Espírito Santo diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava ou bailava sobre a face das águas. Eu gosto dessa expressão bailar, que é a expressão que a gente encontra na tradução original da Bíblia. O Espírito Santo bailava sobre a face das águas, como se ele estivesse num movimento assim dançante sobre a face das águas, num mundo vazio, caótico, sem nada, porque Deus ainda não havia formado as coisas. O mundo era simplesmente uma escuridão total, águas, imagina, águas, escuridão, uma terra sem forma, vazia. Mas o Espírito Santo estava bailando, dançando sobre a face das águas. E a primeira menção, ou a primeira aparição da Trindade que nós vemos na Bíblia, é exatamente nesse contexto. Aqui, Deus na forma do Pai, Deus na forma do Filho, Deus na forma do Espírito Santo, começaram a criar, começaram a dar forma à terra que estava sem forma e vazia. E por fim, o verbo façamos, quando foi criado o homem, deixa sem sombra de dúvida alguma que ali Deus não estava sozinho na forma do Pai, mas o Filho e o Espírito Santo estavam juntos, porque eles conversavam e eles disseram: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, domine ele sobre toda a criatura que está na terra e nos céus. Então olha, façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse verbo indica que havia mais de uma pessoa. Agora, queridos, uma coisa eu vou dizer para você: não tente entender a Trindade, é impossível entender. Eu digo isso porque eu estudo a Bíblia desde que eu comecei a ler, desde os 7 anos de idade. Quando eu tinha 9 anos, 8 anos, eu já tinha lido a Bíblia praticamente inteira. E até hoje já foram quase 20 vezes de leitura, esse livro todinho, de capa a capa, umas 20 vezes, já perdi a conta. Até a 17ª vez eu estava guardando, depois eu perdi a conta, passa de 20, quase ou 20 ou passa de 20. E não existe a palavra Trindade na Bíblia, e nem muito menos uma explicação sobre isso. O importante é nós crermos que Deus ele se manifesta em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Eu gosto de usar como exemplo a água. A água nós temos ela na forma líquida, na forma sólida, na forma gasosa, né? Nossos estudantes de química aí, nós temos alguns químicos aí que uns já estão até formados, todos já se formaram? O pessoal aí da química, todos já se formaram? Mais ou menos. Alguns já estão se formando. Mas veja bem, a água ela aparece no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, estou certo? Nos três estados, a água é água, não é verdade? A água é água, nos três estados. Ela é tanto água na forma de gelo, que é o estado sólido, ela é tanto água no estado de vapor. Quando você percebe isso quando você coloca uma água fervente, coloca uma tampa em cima do vapor que sai da panela, aquele vapor é a água também. É água em forma no estado gasoso. Tanto é que quando se você colocar uma tampa em cima da fumaça, aquele vapor já vai se transformando em gotinhas de água. Exatamente isso. Então, veja bem, assim como a água nos três estados ela é água, Deus, Ele é Deus na forma do Pai, Ele é Deus na forma do Filho, Ele é Deus na forma do Espírito Santo. Agora, como Ele subsiste em três pessoas distintas, sendo uma ao mesmo tempo, isso é uma coisa que ser humano nenhum explica. Eu tive muitos professores, tanto no meu curso de bacharel em teologia, como no curso de mestrado, e eu nunca vi um professor explicar a Trindade. Homens mestrados, doutorados, com tantas qualificações, nenhum conseguia explicar a Trindade de Deus, as três pessoas de Deus. Nenhum entende. Mas é algo que nós temos que simplesmente aceitar, mesmo sem ter uma explicação. Deus é um só, mas Ele subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Nenhum dos três é menor. Todos os três são Deus em essência, na mesma categoria, na mesma qualidade. Mudam simplesmente a sua manifestação. Assim como a água aparece no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, Deus Ele aparece, Deus Ele se manifesta nas três formas. Eu gosto de usar também o exemplo do triângulo. O triângulo é uma figura geométrica ou é mais de uma figura geométrica? Os nossos matemáticos aí, Vinícius, demais professores que manjam da matemática, o triângulo é uma figura somente, não é uma figura? O triângulo é uma figura. Ele tem três pontas, mas é uma figura. Então, Deus da mesma forma poderia ser demonstrado. Isso é uma demonstração bem assim, medíocre, né, da pessoa de Deus, mas é só para a nossa mente humana, mente finita. A nossa mente gosta de racionalizar tudo. Então, nós temos um triângulo em três pontas. Seria o Pai numa ponta, o Filho na outra, o Espírito Santo na outra, e os três são uma figura somente, os três são um ser somente. Mas deixando de explicar com relação à Trindade, que nós nunca vamos entender, vamos simplesmente entender isso. Deus é um só, se manifesta de três formas diferentes. No Antigo Testamento, vamos lá para o Antigo Testamento, o Senhor se manifestou através do seu Espírito Santo em algumas ocasiões. O Espírito Santo, ele aparece pouco. Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele aparece pouco no Antigo Testamento. Sabe por quê? Era somente uma classe de pessoas que recebia a capacitação especial do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestava em reis, em sacerdotes, em juízes, para alguma obra especial. Além também dos profetas, reis, sacerdotes, profetas e juízes. Vamos dizer junto comigo? Reis, sacerdotes, profetas e juízes. Eram somente essas quatro categorias de pessoas que o Espírito Santo ele se manifestava
e ele atuava. Nos reis, quando esses reis governavam, né? Tem até aquele cântico que eu aprendi quando era criança: se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Então, Deus, ele se manifestava na pessoa do rei, para que o rei pudesse exercer o seu reinado, para que o rei pudesse batalhar as batalhas, ter sabedoria para governar. Olha só a importância do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, um rei não governava sob o domínio, sob a direção de Deus. Tanto é que nós temos um rei lá no Antigo Testamento. Ele veio antes de Davi. Esse rei, de nome Saul, lembra-se dele? Era um homem que não foi eleito segundo a vontade de Deus, mas Deus respeitou a vontade do povo. Vamos dizer que naqueles dias, né, Deus respeitou a democracia, o governo do povo, o governo escolhido pelo povo. Então o povo escolheu Saul, que era um homem alto, um homem que se destacava pelos seus atributos físicos. E assim que ele foi coroado como rei, imediatamente o Espírito Santo se apossou dele e ele começou a profetizar. Se viu Saul entre os profetas profetizando. Olha só, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele foi ungido, consagrado, escolhido por Deus para ser rei, e com a força do Espírito Santo na vida dele, ele conseguia derrotar, vencer, matar um leão. Ele conseguia matar um urso. Já viram aqueles ursos grandes, enormes, aquele leão forte? Davi conseguia derrotar um urso, um leão e também um gigante. Então, o que dava essa força às pessoas era o Espírito Santo. Outro exemplo, agora na vida de um juiz, Sansão. A Bíblia diz que ele também pegava um leão, ele rasgava. Ele pegava o leão pela boca, abria a boca do leão assim e rasgava. Ele conseguia levantar ou segurar ou arrancar os portões de uma cidade mais alto do que esse teto. Portões fortes, pesados. Ele conseguia vencer 1000 homens de uma vez. O que dava essa força era o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não vinha sobre todas as pessoas. Hoje, todos nós que temos a Jesus, hoje todos nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifesta em todos nós. Que maravilha! Olha o privilégio que nós temos. O privilégio que era somente concedido a reis, sacerdotes, profetas e juízes, hoje é concedido a cada um de nós. Que maravilha! Você tem um privilégio que no Antigo Testamento era dado somente aos reis, sacerdotes, profetas e juízes. Que maravilha, hein? Por isso nós devemos valorizar o Espírito Santo na nossa vida. Não tratá-lo simplesmente como uma força, como uma coisa, como um poder, ou como uma energia. O Espírito Santo é Deus, é o Deus vivo, habitando no meio de nós, habitando dentro de nós, é a pessoa de Deus dentro de nós. Por isso que eu resolvi trazer essa série de estudos sobre o Espírito Santo, que ele é importantíssimo na nossa vida, e nós temos que entender, saber quem ele é, como ele age. Muito bem, se nós então vemos que no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo era reduzida somente a essas 4 categorias de pessoas, no Novo Testamento a coisa muda. Porque a partir do capítulo 14, onde Jesus começa a dizer, nós chamamos essas preleções de Jesus aos seus discípulos, discursos do cenáculo. Porque algumas semanas, umas 2 semanas antes da sua partida, Jesus pede aos seus discípulos que eles arrumem, prestem um lugar, um ambiente, um cenáculo, que era um lugar, vamos dizer, um salão mobiliário, e ele passou ali a dar algumas instruções antes da sua partida aos seus discípulos. E numa dessas preleções, ele deixa bem claro: olha, eu vou para o Pai, eu vou subir aos céus, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei da parte do meu Pai o Espírito Santo Consolador. Ele vos guiará, vos orientará em todas as coisas,
vos fará inclusive se lembrar de tudo que vocês têm aprendido, de tudo que eu tenho ensinado a vocês. Esse Espírito Santo fará vocês lembrar. Ele dará coragem a vocês diante das autoridades. Vocês serão entregues às autoridades para serem mortos, para serem martirizados, mas é esse Espírito Santo que lhes dará coragem, o Espírito da promessa. Jesus chama ele de Espírito da promessa, porque ele havia sido prometido. E quando Jesus morre, e eu falava aqui domingo, ele foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele reapareceu aos seus discípulos ao terceiro dia, ele andou por aqui 40 dias, ele foi visto por mais 500 testemunhas.